Renan Raminelli, analista da FX1 Trade. Eu vou fazer um vídeo de introdução ao mercado Forex. Para pessoas que acabaram de ouvir falar sobre Forex e não sabem o que é, eu vou explicar aqui nesse vídeo os principais conceitos que permeiam Forex para você iniciar a sua jornada rumo a maior conhecimento com informações sólidas de como se organiza esse mercado. Primeiro, falando sobre a origem do Forex, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Europa estavam destruídas e os Estados Unidos representava mais da metade da economia mundial. O dólar americano, portanto, neste momento, era a moeda mais forte do mundo. E na necessidade de rever as finanças mundiais no período pós-guerra, foi feito um encontro em Bretton Woods. Em Bretton Woods ficou determinado que o dólar americano passaria a ser a moeda de comércio mundial e substituiria até então a libra esterlina fazia esse papel. Os Estados Unidos garantiriam o laço da economia, atrelando sua moeda ao ouro. Então, para cada 35 dólares que o Banco Central dos Estados Unidos quisesse emitir em moeda, ele precisaria de uma onça de ouro, uma troy ounce. Então era essa proporção que deveria ser seguida desde Bretton Woods. E foi de Bretton Woods lá no pós-guerra até os anos 70 funcionando esse sistema de indexação e atrelamento do valor do ouro com o dólar. Nos anos 70 mudou algo sobre a economia mundial. A economia já estava se reerguendo do período pós-guerra, a Alemanha e o Japão já tinham se reindustrializado em grande parte, já eram fortes economias mundiais. Neste período, em 1971, para financiar a guerra no Vietnã, Richard Nixon acabou emitindo mais moeda do que a proporção estabelecida de uma onça para cada 35 dólares. Ele precisava de mais dinheiro, emitiu moeda e passou a emitir mais moeda, o que acabou com essa paridade e levou aí a um processo de início do câmbio flutuante. Foi aí que iniciou o câmbio flutuante. As moedas passaram a ser negociadas aí em relação umas às outras sem estarem atreladas ao dólar. E então pode-se dizer que esse é o início moderno do Forex. Né? Forex significa Foreign Exchange Market, mercado de trocas externas, conhecido no Brasil como mercado de câmbio. Mas também não é só câmbio que é negociado nesse mercado, não são só moedas, são commodities, índices, criptomoedas, são dezenas, centenas de diferentes ativos que você pode negociar nesse mercado. Dos anos 70, lá com o início do câmbio flutuante, até meados dos anos 90, tivemos mais uma mudança relevante, que foi a maior acessibilidade da internet para as pessoas. Mais gente tendo acesso à internet possibilitou que mais pessoas pudessem negociar nos mercados financeiros. Os principais especuladores em moedas, a especulação é a aposta em cima do valor num curto prazo de tempo. Os principais agentes que atuam nesse mercado são os bancos comerciais, bancos como os diversos que temos por aí, Banco do Brasil, Bradesco e outros, Itaú, Bank of America, qualquer que seja o banco. Companhias investidoras, quando identificam oportunidades, acabam investindo nas moedas. As companhias de importação e exportação, porque precisam garantir valor presente, valor futuro, para planejar sua produção com a variação dos preços internacionais das moedas, então podem comprar ou vender moeda no mercado futuro para garantir aí a sua produção e as suas vendas ou compras. Temos os market makers, que é um tipo específico de corretora que acaba atuando no mercado, e os brokers, a maior parte das corretoras. Vamos focar um pouco nos brokers agora. Como é que funcionam os brokers? Os brokers compram lotes, dividem esses lotes em pequenas partes e disponibilizam essas pequenas partes para os pequenos investidores, os traders. E os traders têm acesso a esse que é o maior mercado do mundo. O Forex, como é um mercado que roda no mundo inteiro, é um mercado que tem aí bancos e todos os tipos de endinheirados no decorrer do mundo todo, movimenta mais de 5 trilhões de dólares por dia. É uma bolsa de valores como
Nova York movimenta 200 bilhões, né? O Forex é mais de 5 tri de dólar todo o dia. E quais são as principais vantagens e cuidados que devemos ter com esse mercado, né? Eu posso considerar alguma das principais vantagens: o fácil acesso, basta você se cadastrar em uma corretora que você pode negociar. O valor mínimo inicial para começar a investir no mercado é baixo, você não precisa de uma fortuna para começar a mexer nesse mercado. O trader nunca vai dever dinheiro para a corretora, ele vai abrir uma conta, colocar um capital lá e investir o capital dele. E a qualquer momento você pode abrir ou fechar uma ordem. Você só precisa de um laptop, celular, um tablet e acesso à internet para poder acompanhar o mercado. E alguns dos principais cuidados que devemos tomar, primeiro, com altíssima volatilidade. O mercado ele às vezes se movimenta muito rápido, nem sempre é assim, a maior parte do tempo não, ele pode se movimentar menos, depende do horário, mas você tem que tomar cuidado com a altíssima volatilidade. E o único jeito é utilizando o stop loss. Você tem que entender as técnicas que vamos falar adiante sobre isso. Você também tem que tomar cuidado com a escolha da corretora. Procure as empresas de maior porte, que têm mais clientes, que atuem nos mercados mais exigentes, como por exemplo Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Austrália, Japão. São corretoras que atuam nos mercados mais exigentes e têm uma regulamentação para esses mercados, né? Costumam ser mais confiável aí como eles vão não misturar o dinheiro da corretora com o dinheiro dos clientes, são as contas segregadas. Nesses principais mercados as contas sempre são segregadas. E um outro cuidado é que você, para fazer qualquer coisa bem na vida, você precisa de estudo. Até para ser um bom pedreiro, você deveria ter uma quantidade de estudo para sua parede ficar reta, para o seu piso ter a caída para o lado correto, ou para qualquer coisa que você vai fazer, você vai precisar de dedicação e estudo. E nesse mercado não é diferente, né? Então é muito necessário estudo aprofundado para você realmente entender aquilo, como tudo na vida, né? Para ser um advogado, engenheiro, qualquer coisa, você precisa estudar vários anos para aprender uma coisa. E com os investimentos não é diferente, né? Ele é um mercado que funciona 24 horas por dia. Ele então começa com... Ele basicamente fecha de final de semana, né? Mas ele não realmente fecha, porque os bancos continuam negociando nos finais de semana, mas para o público em geral, ele funciona durante a semana, de segunda a sexta, com a primeira segunda-feira do mundo, que é, em primeiro lugar, Wellington, na Oceania, na Nova Zelândia, depois Sydney. Então, a partir do momento que abre a primeira bolsa de valores, as moedas começam a oscilar, o mercado forex começa a oscilar. E enquanto tiver uma bolsa de valores aberta no mundo, o mercado vai continuar oscilando, até que sexta-feira começam a fechar as bolsas de valores, até fechar a última bolsa de valores aqui no Ocidente, o mercado para de oscilar. Então ele funciona 24 horas por dia. Essa eu considero que é uma vantagem. Por exemplo, bolsas de valores, ela tem um horário de abertura e fechamento, o horário comercial dela, e nesse horário comercial você pode abrir e fechar as operações, mas você fica com uma operação travada lá. No mercado Forex, não, você pode abrir e fechar a qualquer momento suas operações, desde que seja aí no decorrer da semana. Esses horários aqui, né, o Wellington das 8 às 22, tudo aqui de acordo com o horário de Brasília. Nos finais de semana, tem o que chamamos de mercado spot. As transações ocorrem livremente sem controle das bolsas de valores. A volatilidade pode ser muito mais alta, mas também pode ser bem lenta. Geralmente os spreads são bem altos nos finais de semana. A maioria das corretoras não disponibiliza operações para os clientes nos finais de semana. Algumas dicas: não deixe operações abertas nos finais de semana. Isso é importante, porque nos finais de semana pode ter algum evento político, alguma coisa ocorrer e ter um intervalo de preço muito grande contra você. Pode ser a favor? Pode.
mas estamos falando aqui de segurança dos seus fundos. E então, para você não ficar exposto a um risco não planejado, não deixe operações abertas nos finais de semana. Comece suas operações, pode começar quando abrir o mercado, no domingo, aqui abre domingo 6 horas da noite, e às 18 horas, 6 horas, encerre as operações antes das 18 horas de sexta-feira. Agora falando sobre o par de moedas. O que é o par de moedas? Ele é um meio através do qual realizamos as operações no mercado, né? Então, por exemplo, o par euro-dólar. A moeda da esquerda, nesse caso o euro, é o que chamamos de moeda base, ou seja, o produto que você deseja comprar ou vender. A moeda da direita, nesse caso o dólar, é o que chamamos de moeda de cotação, o dinheiro utilizado para comprar ou vender aquele produto. Então, continuando nesse exemplo, neste caso estamos utilizando o dólar americano para comprar ou vender o euro. O dinheiro aqui à direita e o produto à esquerda. Na plataforma MetaTrader, quando você abrir a janela de ordem, você vai ver que tem dois preços, botões de cores diferentes. Se no momento zero você acha que o preço vai subir, você fez sua análise e acha que vai subir, você deve comprar. Se você fez sua análise no momento zero e você, na sua avaliação, o preço vai descer, você deve vender. É assim que funciona comprar ou vender. Você pode ganhar nos dois lados. Não é igual, por exemplo, ações, que no geral a ideia é o buy and hold, né? Você comprar, segurar e vender num preço mais caro. Então as pessoas sempre querem procurar comprar ações na baixa, esperar os fundamentos da empresa melhorarem, ter mais rentabilidade, aumentar a lucratividade. E aí então a empresa sendo mais lucrativa vai aumentar o preço das ações. E aí ela pode vender ou manter e ter dividendos. No mercado Forex, não, você só precisa que oscile o mercado. Pode subir ou descer, tanto faz. Você só faz sua análise e para o lado que for mais provável, você abra as suas operações. Agora falando ainda sobre os pares de moedas, a disposição das moedas é uma convenção. Então eu mostrei o euro-dólar, sempre vai ser euro-dólar, nunca dólar-euro. Em todas as corretoras da mesma forma. Pode até ter uma sigla na frente, alguma coisa, mas é sempre euro-dólar, nunca dólar-euro. E os outros pares também é sempre igual em todas as corretoras. As principais moedas comercializadas no Forex são o dólar americano, que é uma moeda de reserva, moeda de comércio mundial, de reserva mundial, diversos países fazem reserva em dólares americanos, o euro, moeda da região europeia, a libra esterlina do Reino Unido, o ien do Japão, o franco suíço é o safe haven, uma moeda de refúgio, porque quando tem muita incerteza, muita gente acaba se refugiando na segurança dos francos suíços devido a uma economia estável e sólida e um sistema financeiro sólido. O dólar canadense, dólar australiano e dólar neozelandês. Essas são as principais moedas negociadas, mas as moedas são sempre negociadas em pares. E entre os pares mais negociados, nós temos o euro-dólar, a libra com o dólar com o ien, o dólar com o franco suíço e o euro com a libra esterlina. Temos também o ouro e o petróleo, se você contar mais os principais ativos mais negociados. Mas só falando dos pares, esses aí são considerados pares dos mais negociados. Notem que desses 5 pares, o dólar está presente em 4 deles. O dólar é, portanto, a moeda que dá maior liquidez ao mercado Forex. Quando os Estados Unidos está em feriado, a volatilidade diminui bastante. Tem muito dinheiro americano neste mercado. Agora falando o que é o PIP, né? Você vai entrar no mercado e você vai ouvir falar em PIP, mas o que é o PIP? O PIP é a variação na quarta casa decimal. Então, por exemplo, para o euro-dólar está 1,1000, no momento 0. No momento 1 foi para 1,10001, ele subiu um pontinho aqui. Esse um ponto na quarta casa decimal é o PIP. Mas você vai ver que ele vai até a quinta casa decimal na cotação. Né? Quando você abrir a sua plataforma, no geral vai até a quinta casa decimal. O PIP é a quarta casa decimal, a quinta casa decimal são os pontos. Então, a pessoa falar 5 pontos é meio PIP. O PIP é a quarta casa decimal,
os pontos aqui em tacada decimal. Então, se nesse caso você comprou, ele foi de 1.10.00 para 1.10.01, você comprou, você ganhou um pip. Se você vendeu e ele foi de 1.10.00 e subiu para 1.10.01, você perdeu um pip. E quanto vale um pip? Numa operação de 10 mil dólares, então quando você abre lá uma operação, se você tem um lote de 1.00 é 100 mil dólares, um lote de 0.1 é 10 mil dólares. Então, numa operação de 0.1 lote, uma operação de 10 mil dólares, cada pip vai ser $1. Então, se você abrir uma operação de 0.1 lote, né, é o mini lote, tem o lote padrão, que é 1.00, 100 mil dólares. O mini lote, que é 0.1, é 10 mil dólares. E o micro lote, 0.01 mil dólares. Então, no caso de um mini lote aqui, 10 mil dólares, para cada pip que ele oscilar aqui, ele vai variar $1 na conta. Então, se você comprou 0.1 lote, ele subiu um pip, você ganhou $1. Se você vendeu 0.1 lote e ele subiu um pip, você perdeu $1. Um outro exemplo, numa operação com euro-dólar, agora de 50 mil, de meio lote, 5 mini lotes, ou seja, 50 mil dólares, 5 vezes 10 mil dólares. Dá para cada pip $5. Então, se ele foi de 1.10.00 para 1.10.01, ele foi um pip para cima, $5, porque nesse caso é meio lote padrão. E para um lote padrão 1.00, cada pip é $10. Um outro exemplo, uma operação do euro-dólar, uma operação de 20 mil dólares, é $2 por pip. Neste caso, ele foi de 1.10.00 para 1.10.02. $2 vezes 2 pips, $4. Então, se você comprou nessa situação, você ganhou $4. Se você vendeu nessa situação, você perdeu $4. Agora, um outro exemplo com outro par, o euro com a libra esterlina, nessa operação com 10 mil dólares, um 0.1 lote. Nessa operação, vai ter a conversão da libra esterlina para dólar americano automaticamente. Vamos supor que a libra esterlina esteja valendo $1,50. Nessa operação, então, um pip vai ser uma libra esterlina. Então, para cada pip que oscilar, 0.1 lote desse par vai ser uma libra esterlina, que será $1,50. Então, se ele foi de 0,7172 para 0,7173, ele subiu um pip. Se você comprou, você ganhou uma libra esterlina, ganhou $1,50. Se você vendeu, você perdeu uma libra esterlina, perdeu $1,50. Essa conversão de uma moeda para outra aqui não terá nenhuma taxa, ela é feita automaticamente pela corretora, de acordo com a cotação daquele momento. Agora, falando sobre alavancagem. A alavancagem é um fator multiplicador que o broker disponibiliza ao trader para ele realizar as operações dele. Isso permite ao trader que ele negocie com valor maior que o real por ele investido. É como um empréstimo que a corretora faça para o trader. O trader com uma menor quantidade de capital consegue movimentar um dinheiro maior. Então, vamos supor que o trader tenha $1.000 investidos. A alavancagem máxima proporcionada pelo broker seja de 500 vezes. Portanto, o trader, se utilizar a alavancagem máxima, vai poder entrar numa negociação de $1.000 vezes 500 vezes, de até $500 mil. $500 mil são 5 lotes padrão, né? Cada lote padrão é $100 mil. Então, com $1.000, você consegue abrir 5 lotes nessa alavancagem, o que é muito. Não utilize uma alavancagem desse tamanho. Isso aqui é só para você entender o que é a alavancagem. Ela multiplica quantas vezes o seu capital você pode negociar. Tá? Então, sem alavancagem, você com $1.000 poderia negociar 0.1 lote, sem alavancagem. Né? Agora, se você quiser negociar um valor maior do que o capital que você tem, você utiliza a alavancagem. A alavancagem é bom, ela serve para você alavancar suas qualidades, alavancar os seus acertos, só que se você não souber o que você está fazendo, ela também vai alavancar os seus defeitos e os seus problemas. Então, você tem que saber o que você está fazendo, porque senão ela vai alavancar seus prejuízos. E aí você pode perder bastante dinheiro. Numa alavancagem alta, se você não souber o que você está fazendo, você vai perder seu capital. Então, utilize sempre a alavancagem baixa, no máximo 10 vezes. O que isso implica? O trader, se utilizar a alavancagem máxima, poderá entrar numa negociação de $1.000 vezes 500 vezes $500 mil. Pegando esse exemplo, tanto os ganhos quanto as perdas serão em cima de $500 mil. Então, cuidado, o trader nunca vai dever dinheiro para o broker.
Se utilizando esse exemplo acima, numa operação, as perdas do trader totalizarem o valor por ele investido menos a comissão da corretora, no caso 1.000 menos a comissão, a conta do trader é encerrada. Então eu dou lá 18 pips contra você menos 2 pips de spread, você perde todo o seu capital. Né? Com 20 pips você perde o seu dinheiro numa alavancagem de 500 vezes. Uma alavancagem de 100 vezes é muito alta, não utilize uma alavancagem desse tamanho. E onde você vai regular a alavancagem? Aqui em volume. Por exemplo, se você tem $1.000, você vem aqui e põe 0,10, aqui é $10.000. Se você tem $1.000 e aí põe 0,10 aqui, você vai estar utilizando uma alavancagem de 10 vezes real, né? Com $1.000, você abre 0,10 aqui, 1 para 10, 10 vezes o seu capital. Então, o máximo que eu recomendo é, se você quer, para quem vai começar, de maneira alguma, utilizar uma alavancagem superior a 10 vezes. Agora, falando sobre o spread, o que é? O spread é a comissão que o broker cobra do trader para ele realizar as operações dele. Ele é cobrado em pontos, ou pips. Cada broker estabelece o spread que ele julga mais conveniente para as atividades dele. Pares de moedas diferentes têm spreads diferentes. O spread pode ser fixo ou variável. Na corretora A, o spread fixo, por exemplo, 2 pips ou 1 pip e meio, e sempre aquele mesmo valor. Na corretora B, o spread pode ser de um valor a outro, ou de 1 pip a 2 pips, de 1 pip e meio a 2 pips e meio, dependendo do horário da negociação, o spread varia. Então aqui, por exemplo, você abre a janela de ordem e tem dois preços, o preço de compra e o preço de compra e o preço de venda. Então, se você subtrair o preço de compra é o preço mais alto, é o preço da linha ESC. Se você subtrai um preço do outro, aqui você vai ver que o spread está dando 1,2 pips. Uma observação, para as operações de compra, o spread é cobrado na colocação da ordem. Então, quando você clica em comprar, ele entra o valor já com o spread cobrado. Quando você clica em vender, ele vai entrar o valor da venda e só no fechamento da operação que ele vai calcular onde está o spread. Então, o spread é cobrado no fechamento da ordem nas vendas. Agora, falando sobre take profit e stop loss, o que são? São ordens que o trader dá para o broker encerrar a operação. Por que são fundamentais? Eles possibilitam o trader planejar os limites de ganho e de perdas aceitáveis sem o trader ter que ficar na frente do computador e fechar na mão cada ordem. Você pode até fechar na mão, mas você tem que ter os limites já pré-estabelecidos. Take profit significa resgate seu lucro, stop loss significa pare sua perda. Portanto, ao colocar uma ordem no mercado, é fundamental que o trader estabeleça previamente take profit e stop loss. Se não estabelecer um stop loss, ele pode correr o risco de perder todo o capital, principalmente se ele estiver utilizando a alavancagem. Sempre utilize stop loss, não abra uma ordem sem stop loss. Importante, após estabelecer as ordens de compra ou venda, take profit e stop loss, o trader pode desligar o computador e sair da internet, porque as ordens serão mantidas. O broker tem a obrigação de cumprir as ordens estabelecidas pelo trader. Porém, devido à alta volatilidade nos finais de semana, é recomendável ao trader iniciante que as operações intraday e entre a semana sejam encerradas às sextas-feiras, porque nos finais de semana é um período que o broker pode não conseguir cumprir as ordens de take profit e stop loss. Oscilações grandes podem ocorrer, nem sempre as previsões técnicas vão ser seguidas nos finais de semana. Pode ter uma coisa irregular e ter um intervalo de preço muito grande entre uma semana e outra. Se for contra a sua conta e com alavancagem, você pode perder sua conta em um final de semana. Então, não deixe operações abertas nos finais de semana. Onde você estabelece take profit e stop loss? Aqui, perda máxima, stop loss, lucro máximo, take profit. Só então, depois de 1 e 2, você clica em comprar ou vender. Vejamos os passos. Em primeiro lugar, estabeleça stop loss considerando um limite de perda aceitável. O ideal para o iniciante é que a operação não ultrapasse 2% do total investido. Não arrisque mais do que 2% do seu capital. Em segundo lugar, estabeleça o take profit, considerando inicialmente 2% um ganho aceitável. Então, tente pegar pelo menos a quantidade que você está arriscando, um pouco mais do que você está arriscando. E acertar mais da metade dos trades, essa é a ideia. Pegar um pouco mais e acertar um pouco mais da metade dos trades. Assim você já consegue ser rentável. Somente então, após esses dois passos anteriores, coloquem a sua ordem de compra ou venda.
Seguindo exatamente esses passos descritos nessa ordem, o trader iniciante poderá operar com segurança e inteligência, aprendendo com erros e acertos. Esse é o primeiro passo para a elaboração de um chamado Trading System, um sistema de negociação. Agora falando um pouco sobre velas japonesas. As velas japonesas, elas funcionam de que forma? A vela branca, ela abre embaixo aqui, fecha em cima aqui, com oscilação mínima e máxima do preço. Então tem a vela, os pavios de baixo e de cima, né, que são as sombras, então oscilação máxima e mínima de preço. A vela de crescimento, ela abre embaixo, fecha em cima e fica branca. A vela de queda, ela abre em cima, oscila, fecha embaixo e fica preta. Aqui um comportamento hipotético. O preço abriu ali, oscilou até um valor mínimo, subiu até um valor máximo, depois encerrou ali. Essa vela de crescimento, a vela bullish. Bullish vem de bull, de touro, porque o touro joga para cima, ele dá chifrada e joga para cima. Já no outro lado, a vela de queda. Então ela abriu ali em cima, oscilou até o valor mínimo, depois subiu e caiu até o fechamento. Então neste caso, a vela bearish. A bearish vem de bear, do urso, porque o urso dá agarrado e joga para baixo. Então o touro joga para cima, o urso joga para baixo. Então representa o mercado de baixa, o urso. A vela de queda. Bom, esse foi aí o vídeo de introdutório ao mercado Forex. Eu espero que tenham gostado. Se quiser me enviar um e-mail lá, renan@fx1.com.br. E no Instagram tem o perfil lá, FX1 Trade. Segue lá no Instagram. Um abraço, tchau, tchau, bons estudos.